Imagina comigo a seguinte situação. Uma feminista daquelas bem mimizentas mesmo. Ela tem a brilhante ideia de se passar por homem durante 2 anos. Tudo isso, segundo ela mesma, para comprovar que a vida de um homem, a vida do macho, é muito mais fácil do que a vida da fêmea. Só que no meio do processo, ela percebe que não é bem assim. E que para ser um homem, tem sim muitas dificuldades. Tanto que ela resolve parar mais ou menos no meio dessa experiência, antes mesmo de completá-la. Ela lança um livro contando sobre o tema, que faz um enorme sucesso. Só que o sucesso das vendas estava longe de se estender para sua vida. Aquele processo todo, que praticamente acabou com uma das suas crenças mais importantes, acabou ferrando com seu psicológico, fazendo com que o seu final fosse trágico e ela fosse de base. Nesse vídeo a gente vai conhecer a história de Nora Vincent, a feminista que mudou de ideia. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. A Nora Mary Vincent, ela nasceu no dia 20 de setembro de 1968 em Detroit. Ela era a mais nova de 3 irmãos e passou uma parte da vida enquanto crescia em Londres, quando seu pai, que trabalhava na Ford, foi para lá. Em 1990, ela se formou em filosofia e posteriormente ela cursou uma pós-graduação de 11 anos em filosofia também na Boston College. Só que a Nora, ela fez a sua carreira mesmo como escritora e jornalista. Ela foi colunista semanal do Los Angeles Times e colunista trimestral na revista LGBT The Advocate. Ela também publicou trabalhos em outros jornais americanos, como por exemplo ali o famoso The New York Times e o também The Washington Post. Mas ela ganhou mesmo a atenção quando ela resolveu fazer uma experiência social, a sua experiência social de se passar por um homem durante 2 anos. Para poder provar, né, ela ia registrar tudo e poder provar de uma vez por toda que a vida masculina era mais fácil. Só que no final, acabou se tornando 1 ano e meio, justamente porque aquilo que ela acreditava não era bem assim. E muito pior, né, do que isso, a sua vida nunca mais foi a mesma, tanto que ela não aguentou e deu um fim a isso. A experiência. No inverno de 2003, a Nora, que estava com seus 35 anos, decidiu fazer esse experimento social para saber como é ser um homem na pele. Na verdade, ela, como uma boa feminista, queria provar que a vida do homem era bem mais suave do que a vida de uma mulher, com muito mais vantagem, muito mais benefício, o velho papo do homem ser privilegiado. O homem branco privilegiado! Então, com a ajuda aí de uma maquiadora, ela começou o processo de virilização. Ela aprendeu a simular barba, cortando pedaços de lã e pintando. Ela colocava um pouquinho aqui debaixo do queixo. Ela já usava cabelo curto, então ela só acabou arrumando de um jeito mais masculino. Ela comprou alguns óculos meio retangulares para poder acentuar ali os ângulos do seu rosto. Além disso, pegou mais pesado na musculação, para poder aumentar um pouco seus músculos do peito, das costas, e apertou também os seios com um sutiã esportivo muito pequeno, além de usar uma alça de atleta com um jubileuzinho fake ali na região da virilha, né? Ou seja, ela se empenhou bem ali na caracterização. Ela treinou também por meses com um treinador vocal, que a ensinou a pegar alguns trejeitos comuns de homens quando falam. Depois de toda essa preparação, então finalmente ela foi a campo, foi se aventurar a viver como um macho que se chamava Ned e a narrar toda essa experiência maluca. O resultado disso foi um livro que ela lançou depois, chamado de Self-Made Man, isso em 2006. Nele, a Nora relatou como se surpreendeu com as suas descobertas, principalmente porque não correspondiam com o que ela esperava encontrar. Aliás, muito pelo contrário. A Nora tinha ideia unânime entre as feministas, eu acredito, de que bastava ser homem para ser privilegiado. Mas o que ela encontrou foram dificuldades, a obrigação de ser sempre o melhor e uma competição sem trégua. E olha que ela viveu ainda num ambiente talvez não muito turbulento, como vários homens vivem. Ela não foi trabalhar em nenhuma mina de carvão, ela não fez nenhum serviço braçal um pouco mais pesado, nem nada do tipo. Abre aspas. Pensei que, sendo um homem, eu conseguiria fazer todas as coisas que não conseguia fazer como mulher.
Coisas que sempre invejei nos meninos quando era criança. Mas quando tive, na verdade, que ser o Ned, raras as vezes me senti totalmente livre. Longe de me sentir solta, me senti oprimida. Fecha aspas. Durante a sua experiência, ela viu que o mundo masculino é um tanto quanto competitivo, é uma selva. Ela descobriu que quando um homem conquista algo, é por meio de duras batalhas, duras lutas e tudo isso sem promessa alguma de retorno. Mas o pior de tudo para Nora foi que isso acabou lhe trazendo diversas complicações psicológicas. A ideia da jornalista era de passar 2 anos como um homem, mas estava sendo tão complicado psicologicamente para ela que ela acabou abortando a missão. Em seu 1 ano e meio vivendo como Ned, a Nora se colocou em várias situações estereotipadas. Apesar de ser ruim, ela se juntou a uma liga de boliche, onde mais tarde os integrantes do time até achavam que o Ned era gay. Ela passou semanas em um mosteiro com os monges, foi a clubes de strip e namorou mulheres. Embora tenha mais tomado foras do que qualquer outra coisa, né? Ela sentiu na pele como é bem mais complicado flertar sendo um homem do que uma mulher. Ned ainda trabalhou com vendas, e nisso ele ficava bem abaixo dos colegas vendedores, o que a fez ainda diminuir muito mais a sua autoestima. Num outro relato interessante, ela disse, abre aspas, as mulheres eram difíceis de agradar, elas queriam que eu estivesse no controle, grande e forte, tanto no espírito quanto no corpo, mas ao mesmo tempo também que eu fosse afetuoso, vulnerável, subserviente a seus caprichos e dócil como um coelhinho. Queriam alguém em que se apoiar e de quem depender, a quem olhar com respeito e ao lado de quem desfalecer. Mas, apesar disso, alguém que soubesse do seu lugar reduzido no mundo pós-feminino. Mantinham sua suposta superioridade moral e sexual sobre mim. E, às vezes, tentavam me manipular com ela. Fecha aspas. Bom, eu não preciso dizer mais nada, né? Acho que ela resumiu muito bem como que funciona. Seu último ato como homem, e que ela viu que seu psicológico estava mesmo indo pro saco, e por sinal, ela nem tinha, né? Bom, foi quando ela foi para um retiro de Iron John, uma oficina de masculinidade terapêutica. Lá se sentiu totalmente alienada e viu que a coisa estava ficando muito feia para ela. Tanto que logo após o retiro, ela deu entrada em um hospital psiquiátrico para poder tratar a depressão. A americana escreveu que estava sofrendo pela mesma razão que muitos homens que conheceu estavam sofrendo. A atribuição de seus papéis como homens estavam os sufocando e os alienando de si mesmos. Nora, infelizmente, já estava num estado que chamam de passivamente suicida, segundo ela mesma escreveu, e que seria aí um spoiler do que aconteceria mais à frente. O final de Nora. Depois do sucesso de Self-Made Man em 2008, Nora resolveu escrever mais um livro contando uma de suas experiências. Voluntary Insanity foi uma obra onde ela relata suas experiências como uma paciente internada em 3 instituições para doentes mentais. Isso já mostra o estrago que foi a sua experiência em ser homem. E é claro que uma hora isso acabaria em tragédia. A jornalista e escritora morreu no dia 6 de julho de 2022 em uma clínica na Suíça aos 53 anos. A sua morte, que não foi relatada na época, foi confirmada no final de agosto por Justin Hard, uma amiga. A morte, de acordo com a amiga, foi medicamente assistida, conhecido aí como suicídio assistido voluntário, que é quando uma equipe médica fornece medicamentos para o procedimento, mas é o próprio paciente que administra a dose fatal. Isso é legal na Suíça, ou até então era, né? Não sei se ainda é, e até mesmo em alguns outros países, apesar de parecer bem estranho pra gente. Enfim, um final muito triste pra Nora, né? E vamos tirar o chapéu aqui pra ela, porque pelo menos ela foi sincera quando ela escreveu o livro. A gente sabe que tem muitos jornalistas aí que não dão o braço a torcer de jeito nenhum, né, quando o assunto é alguma de suas crenças. E para defender as suas ideologias, vale passar por cima de qualquer princípio. Mas e aí, você conhecia essa história? Cabulosa, né? Faria algo desse tipo para tentar comprovar alguma tese? Olha, a minha opinião aqui, tá? Eu acho que dos dois lados aí da moeda tem, sim, as suas dificuldades, tá? A gente sabe o quanto mulher sofre aí assédio também, isso aí não tem como a gente não falar, né? Só que, via de regra, só um lado que fica de mimimi, né? Via de regra. É claro, tirando aí, talvez alguns movimentos mais extremos aí do outro lado, né? Que
também vivem reclamando ali do quanto mulher é privilegiada, né? Acabam meio que um contrapondo o outro. Mas, via de regra, tá? Normalmente é o lado de lá, né? O lado das meninas que ficam reclamando e reclamando o tempo todo. Mas eu quero saber a sua opinião, né? E aí, a vida é mais difícil para quem é homem ou para quem é mulher? Ou depende? Ou os dois têm suas dificuldades? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!